Eis que você acorda em plena década de 80. Era paletó com ombreiras para todo lado, jaqueta de couro e roupas de ginásticas coloridas estranhamente vestidas umas sobre as outras. Todos parecem alegres e contentes pelas ruas, mesmo em meio à tensão nuclear da Guerra Fria. Nesse vai e vem de pessoas impulsionadas por Cyndi Lauper, The Cure e New Order que tocavam repetidamente em seus Walkmans, quase dava para esquecer, por exemplo, que Berlim e a Alemanha como um todo ainda estava dividida por conta das desavenças políticas de quem jogava o grande jogo. Nesse fatídico dia, depois de fazer o check-in em um hotel, você entra no banheiro do seu quarto e, antes que pudesse arriar suas calças, você lê um aviso pregado na parede pela direção do hotel. Salve o nosso planeta! Todos os dias, milhões de galões de água são usados para lavar toalhas que foram usadas apenas uma vez, e a escolha é sua. Uma toalha pendurada significa vou usar novamente. Uma toalha no chão significa por favor substitua. Obrigado por nos ajudar a conservar os recursos vitais da Terra. E no canto do aviso ainda tinha um símbolo sem vergonha de reciclagem, aquele com 3 setas verdes se arranjando como um círculo. E aqui você teria algumas opções de como prosseguir. Depois de tomar um banho, você poderia simplesmente usar a toalha, jogá-la no chão e ainda fazer dela um tapete de banheiro para justificar o uso de milhões de litros d'água utilizados na lavagem daquela pobre toalha. Ou você poderia acatar o aviso sem vergonha e usar a toalha fedida por vários dias também. Ou ainda promover o aviso papel higiênico e dane-se. Também existe a opção de ficar tão pé da vida que tu cunharia um termo que mudaria para sempre a forma como vemos ações, produtos e empreendimentos verdes. Sim, eu tô falando do surgimento do termo greenwashing. Canudos de metal, carros elétricos, ecobags e várias outras tranqueiras eco-friendly. Você já parou para pensar se aquele produto super ecológico que você comprou realmente ajuda o meio ambiente? Ou será que tudo não passa de uma estratégia de marketing para enganar consumidores conscientes? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Luiz Mateus, eu sou engenheiro florestal, bem-vindos e bem-vindas ao Guia da Floresta Podcastal. E hoje você vai entender o que é a prática do greenwashing, enquanto a gente fala sobre umas tranqueiras que se dizem eco-friendly, mas na real são apenas marketing do nível mais safado que existe. Antes de começar, vale aquele aviso. Esse vídeo é composto pela união da minha filmagem aqui, enquanto eu vou falando para você, e também da trilha que a gente vai fazer nessa floresta aqui atrás. Ou seja, fique à vontade para se encantar pela preciosidade contemplativa de uma floresta de araucária em estágio avançado de sucessão ecológica. Mas saiba que você também pode só deixar o áudio rolando aí e apreciar esse episódio apenas no formato de podcast. Mais uma coisinha, deixe o seu like e se inscreva no canal já agora no começo do vídeo. Essa é uma prática que mostra para o YouTube que esse vídeo aqui vale a pena ser recomendado a mais pessoas. E com o crescimento do canal, eu poderei trazer mais vídeos, reflexões e trilhas maravilhosas para você. Então, bora andar e papear. O que é greenwashing? Essa contextualização na introdução serve para mostrar para a gente que não é de hoje que empresas se utilizam de selos, discursos e palavras ligadas ao meio ambiente para promover aquilo que toda e qualquer empresa quer: dinheiro. Seja pela economia de algo como não lavar a sua toalha todos os dias, ou pela simples criação da identidade sustentável de uma empresa que servirá para vender cada vez mais a um público-alvo que flerta com conceitos ecológicos e que também tende a crescer cada vez mais. Só que, infelizmente, na maioria das vezes, esse povo não tem tanto tempo para ficar averiguando se tudo que é verde é feito de planta ou de plástico. A historinha que contamos pode não ter acontecido exatamente daquela forma, mas aquele aviso safado que dizia que ao poupar toalhas você estaria salvando o mundo realmente existiu. E teve um cara, um ambientalista chamado Jay Westerveld, que foi além. O cara escreveu sobre o ocorrido e usou pela primeira vez o termo greenwashing da forma com que empregamos até hoje em dia. Para alguns, sempre existirão questões mais importantes para lidar no mundo. Na época do Jay Westerveld, várias pessoas poderiam olhar para aquele aviso como uma mera estratégia de marketing que não deu certo e que não era necessário gastar tanta energia e tempo com aquilo, já que a qualquer momento uma catástrofe nuclear poderia ocorrer, por exemplo.
Eu digo isso por experiência própria mesmo. Ainda hoje em dia, quando eu faço vídeos falando sobre a emergência climática ou criticando alguma alternativa sustentável de alguma empresa, como no vídeo recente aqui no canal, é greenwashing ou não é, sempre terão aqueles que nos chamarão de ecos chatos e afirmarão que criticar esse tipo de coisa é de uma pequenice sem igual, porque na visão dessas pessoas sempre existirão questões da nossa sociedade que, em tese, são mais sérias e merecem mais atenção. Inclusive, hoje é ainda pior de se falar sobre isso do que na época de criação desse termo, porque aparentemente hoje as pessoas se renderam ao melhor feito do que perfeito. Frase essa que até pode ser interessante quando aplicada para algumas coisas do nosso dia a dia, como uma simples tarefa doméstica. Tipo, eu não tenho tempo de fazer uma faxina perfeita, mas é melhor só passar uma vassoura do que não fazer nada. Melhor feito do que perfeito. O problema é que uma sociedade capitalista consegue transformar tudo em oportunidade para o lucro. O planeta está morrendo, o mar está subindo, a gente vai morrer tudo seco, esturricado. E isso é por conta das mudanças climáticas. Na tua opinião, tem alguma coisa errada nesses ditos aí que eu acabei de falar? Me lança aqui nos comentários para eu ver o que você pensa a respeito. Mas assim, deixando a minha opinião de lado, tudo isso que eu disse sobre o nosso planeta, as mudanças climáticas e mais um monte de alertas que vemos diariamente por aí são realidades confirmadas por estudos científicos baseados em metodologias, revisões de dados e testes empíricos. Se tu não concorda, pode falar nos comentários, mas me lança alguma referência forte, tá bom? Tirando os negacionistas climáticos aí que não sei por que lufas acompanham os vídeos aqui do Guia da Floresta, eu acredito que tem uma galera pensando. Tá, como que da afirmação do capitalismo gerar lucro com tudo e o melhor feito do que perfeito se relacionam com a emergência climática e o greenwashing? Acontece que hoje, sempre que eu, assim como vários outros ativistas ambientais, faço críticas construtivas a alguma alternativa sustentável, aparecem pessoas defendendo a marca ou a empresa, dizendo que pelo menos elas estão tentando, ou pior ainda, dizendo que o que vale é a boa intenção. Só que vocês sabem onde é que de boa intenção tá cheio, né? A relação é a seguinte: antigamente não valia a pena gastar energia com assuntos ecológicos, pois, por exemplo, estava rolando a Guerra Fria. Já hoje não vale a pena criticar pequenos erros em projetos ambientais porque pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. E bola pra frente. E enquanto a gente fica aqui brigando por conta disso em sessões de comentários aqui no YouTube e em outras redes sociais, a empresa tá lá, feliz da vida com o seu jardim verde plástico. Eu tenho que concordar com uma coisa. Agora, em meio à emergência climática que a gente vive, qualquer ação voltada para o meio ambiente é realmente bem-vinda. É realmente melhor tentar qualquer coisa do que não tentar nada. Mas o problema reside em dizer que seu hóspede pode salvar o mundo ao poupar as toalhas do seu hotel, enquanto esse mesmo hotel foi construído em área de proteção de uma floresta avançada, e que agora, além de ter destruído algo que já estava conservado e desempenhando seu papel no combate à emergência climática, você joga os rejeitos desse mesmo hotel de volta no rio sem tratamento e utiliza a água de nascentes para encher as piscinas que só um punhado de gente rica vai conseguir utilizar. Ou seja, uma ação em prol da economia de água e outras 3 aí que parecem piada de mau gosto. Abre parênteses aqui. Eu não tô falando que aquele hotel do começo do vídeo, nem tô dando indireta para nenhum outro, apesar de que se a carapuça servir fica à vontade, mas eu tô mostrando um exemplo muito fácil para identificar uma estratégia que pode ser chamada de greenwashing, ou seja, quando uma ação voltada para o meio ambiente é rasa, superficial e mascara outros impactos negativos que determinado empreendimento cria. Ah, mas então quer dizer que qualquer ação feita para o meio ambiente partindo de uma empresa privada é greenwashing? Ainda mais se levarmos em consideração que toda empresa visa única e exclusivamente o lucro? Não necessariamente. Uma empresa pode, e no momento que a gente vive, deve se valer de estratégias verdes para visar o lucro, mas isso deve ser feito de forma verdadeira, transparente e que esteja em conjunto com outras atitudes da própria empresa. Não pode ser uma coisa isolada. Vamos para um outro exemplo aqui. Imagine uma grande indústria de bebidas que vive gerando impacto por onde passa, desde a instalação das suas unidades até no transporte massivo de insumos e produtos para alimentar a sua cadeia produtiva. Isso sem contar as toneladas de plásticos que vão parar diretamente em rios e oceanos por conta das ações porcamente feitas de reciclagem por essa empresa. Daí, da noite para o dia, essa grande indústria resolve criar garrafas PET para vender água com menos plástico, que agora mais parecem um saco
plásticos com tampa. Vocês estão ligados do que eu tô falando, né? Sim, essas garrafinhas plásticas que, se a gente abrir com um pouco mais de raiva e desatento, a gente basicamente amassa tudo, voa água para todo lado e a gente nunca vai conseguir continuar utilizando aquela garrafa, porque ela é praticamente descartável. Vamos fazer uma análise rápida aqui dessa estratégia. Fazer garrafa PET com menos plástico tem lado positivo? Tem sim, menos plástico nas garrafas significa menos plástico no meio ambiente, ponto. Mas uma garrafinha, talvez um pouco mais robusta, não poderia ser usada mais de uma vez? Tipo, tu compra uma garrafa d'água, leva pro trampo e ainda reutiliza ela por alguns dias, até ela realmente ir pro lixo. Então, com certeza, a empresa vai gastar menos com insumos para produzir as suas garrafinhas e, como ela é extremamente frágil, talvez menos pessoas vão reutilizar aquela garrafa, levando talvez ao aumento da compra de novas garrafinhas e, consequentemente, mais plástico no meio ambiente. E, enquanto isso, a empresa continua utilizando toneladas de combustíveis fósseis em suas operações de produção e logística e continua explorando fontes de matéria-prima não renovável e não desenvolve nenhuma solução prática para reutilizar ou reciclar o plástico que ela mesma produz. Ela pensou apenas na parte do reduzir dos 3 R's da reciclagem. Entende como uma estratégia que se diz voltada para o meio ambiente pode ser subvertida para apenas aumentar o lucro de uma empresa? Se uma corporação está preocupada que o plástico que ela produz vá parar nos oceanos, muito provavelmente investir em reciclagem e reuso das suas embalagens é um caminho muito melhor do que produzir garrafas mais frágeis. Se bem que, na real, as duas estratégias combinadas funcionariam muito melhor do que uma das duas praticadas isoladamente. Tipo, eu não estou falando para produzirem garrafas mega resistentes que, inclusive, nunca vão conseguir se decompor no meio ambiente. Eu só estou pontuando uma forma de melhorar o processo, já que a intenção daquela tomada de decisão, segundo a empresa que a tomou, é em prol do meio ambiente. Claro que o problema de pensar no meio ambiente antes do lucro é que, obviamente, vai ter menos lucro, e isso é contraintuitivo no mundo empresarial. Como que uma empresa que realmente tem seus produtos e processos pensados de forma sustentável consegue concorrer com mega corporações multimilionárias que funcionam de forma tradicional e extremamente virulenta? Porque assim, fazer as coisas sem pressionar o meio ambiente sempre vai ser muito mais caro. E as empresas visam lucro, a gente já falou isso aqui várias vezes. Aquelas que lucrarem mais, mesmo se forem em cima do meio ambiente, vão sobrepujar as empresas que pensam de verdade na ecologia. E é aí que entra, meus queridos, queridas e queridas, a famosa mão do Estado regulador. Cabe sim ao Estado fazer a regulação desses processos, longe das más intenções de lobbies de empresas do ramo, visando auxiliar empresas pequenas, locais e com processos o mais sustentável possível, além de punir aquelas empresas que só sugam e cagam no nosso planeta. Seu comunista, eu sabia! Vai pra Cuba! Tá falando pro Estado intervir no poder privado, seu comunista safado. O meu senhor, ou minha senhora, ou meu senhore. Se bem que, na real, acho que essa galera não vai gostar de ser chamada assim. Mas, continuando. Você sabe quem que carrega o Brasil nas costas? Ah, é o agronegócio. Não, não é. Sou eu, é você, é o seu Nercinho da esquina e todo brasileiro que paga imposto, que é utilizado de forma descabida para bancar qualquer probleminha que o agronegócio tiver. Ou tu acha que esse mundaréu de plantação de soja no Brasil afora não tem nenhum incentivo público? Por que você acha que produtor de soja no Brasil tá tão se fudendo para o que vai acontecer para o nosso planeta e para a plantação dele, caso a gente passe cada vez mais por emergências climáticas? Simplesmente porque o governo carrega o agronegócio nas costas, financiado pelo imposto que a gente paga. Tira esse imposto, esse auxílio, esse subsídio público do agronegócio para ver se esses grandes latifundiários aí não vão tremer na base quando vier uma seca ou uma inundação para perto das suas lavouras. Ou seja, a mão do Estado já age dentro do poder privado. Só reclama da mão do Estado, intervindo do poder privado, quem não compreende como que o auxílio econômico público funciona. Inclusive, quem realmente sabe como ele funciona entra no lobby e tenta fazer uso dele para plantar soja. Agora, imagina se essa mão do Estado agisse realmente em prol do meio ambiente e de empresas com uma filosofia sustentável. Imagina se esse auxílio público fosse empregado dentro de estratégias verdes que farão a diferença. Imagina se não existisse um lobby gigantesco do agropop dentro do nosso governo que fizesse pressão constante para que eles continuem recebendo auxílio público, dizendo a quatro ventos que é a agricultura que carrega o Brasil nas costas. Sabe aquela história de que para qualquer coisa sair da inércia, a força inicial é muito maior do que quando ela já está embalada? Pois então,
Empresas com soluções ambientais e com atenção ao meio ambiente precisam de auxílio para competir com quem já está nesse jogo aí há mais tempo. Empresas, inclusive, que já recebem algum tipo de auxílio sobre premissas bem falhas, como, por exemplo, de gerar milhões de postos de trabalho. Ou seja, eu gero muito trabalho, então eu exijo alguma contrapartida do governo local. Agora, grande gerar milhões de trabalhos médios que pagam mal e exploram a gente, enquanto continuam e andando para o meio ambiente. E me perdoem o vocabulário mais uma vez, eu não consigo evitar, apesar de saber sim que eu preciso tornar isso daqui mais family friendly. Mas vejam, pessoal, agir com sustentabilidade é difícil sim. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. É por isso que existem profissionais ecochatos, como eu e vários outros que assistem aqui o canal do Guia da Floresta, que criticam até a quantidade de nó que colocaram no tutor de uma muda. E essa galera briga para conseguir trampo, para conseguir ser ouvida, a fim de desenvolver um projeto que realmente consiga equilibrar o social, o ambiente e o econômico. E aqui a gente entra num outro problema. Tem muito profissional extremamente bem capacitado e que pensa em estratégias verdes o tempo inteiro. Tem gente que estuda isso a vida inteira. Só que, feliz ou infelizmente, essas pessoas precisam comer, essas pessoas precisam pagar imposto, essas pessoas têm que mandar seus filhos para a escola. E muitas vezes, além das empresas desvalorizarem esses profissionais que trabalham com o meio ambiente de forma séria, ainda existe uma grande camada da população que subverte o discurso dizendo que, ambientalistinha que fala mal do agronegócio, mas não para de usar óleo de soja. Ou com críticas a divulgadores científicos, como sempre eu recebo, logo depois que eu posto um vídeo sobre mudanças climáticas, fala que o capitalismo engoliu o meio ambiente, mas ganha dinheiro falando de planta, que nada mais é do que aquela verdadeira reclama do capitalismo, mas usa celular. Como assim? Mano, tem que ser realmente muito esperto para conseguir fazer esse tipo de associação, porque não é possível que tem gente que chega nesse raciocínio só por puro mau caratismo. Uma última coisa aqui. Preocupação com o meio ambiente e buscar alternativas mais sustentáveis para produtos e processos não são coisas restritas a apenas quem cursou algo relacionado com o meio ambiente, não, tá? Todo mundo de qualquer área profissional precisa levar isso em consideração em qualquer tomada de decisão. Até mesmo porque, quanto mais tempo passa, mais urgente o clima se torna. E assim vai chegar um momento que ou a gente age diferente ou adeus espécie humana na Terra, né? E é aquela história, a Terra vai continuar girando, mesmo após uma extinção em massa causada por nós mesmos. Depois da gente ir de vala, outras espécies vão surgir e por aí vai. Mas pode ser que isso demore um bom tempo até acontecer. E até lá a gente vai viver mal pra cacete. E a natureza, o meio ambiente, árvores, plantas, espaços verdes se tornarão coisa de rico. Só quem for rico pra caramba vai conseguir morar perto de parques, acessar áreas verdes e florestas conservadas, vai conseguir comer alimentos orgânicos e ter uma vida mais saudável em decorrência de hábitos que hoje vemos como frescura de ecochato, mas que com certeza irão se gourmetizar muito daqui pra frente. E se você já perdeu a esperança e acha que não tem salvação pra gente aqui na Terra, eu faço um apelo. Não foge da luta. Se tu chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você ama plantas, florestas, meio ambiente, universo e tudo mais. Então, eu peço para você que se fortaleça, inclusive com as imagens contemplativas que fizemos nessa trilha para esse vídeo, que servem exatamente para isso, para que você se lembre que vale a pena continuar na luta em prol da natureza, para que você e as pessoas que você se importa possam ter acesso a lugares como esse que a gente passou nesse vídeo. E quem sabe, se você conseguir fazer com que outras pessoas sintam aquilo que você sente quando está no meio natural, ou seja, que mais pessoas tenham aquele clique, que elas percebam que fazem parte de algo maior, talvez essas pessoas possam fazer o mesmo com outras pessoas. E daí, quem sabe a gente não cria uma corrente de conservação. A gente só consegue influenciar de verdade quem está muito próximo da gente. E eu entendo como você se sente quando você entra numa floresta, numa área verde, ou até mesmo num jardim muito bonito. A gente sabe como é se sentir parte de algo tão bonito e puro. Então, a nossa principal luta não é exatamente sair gritando na rua para que as florestas sejam conservadas ou para que os rios sejam limpos. Isso também é importante, mas nem todo mundo luta dessa forma. E eu acredito numa luta muito mais longa, mais difícil, mas que é mais sincera e com certeza trará mudanças mais profundas para a nossa sociedade. Bora então fazer uma tarefinha essa semana. Visite um parque ou uma área verde da tua cidade, mas levando alguém que você goste muito, até por questão de segurança. Pode ser um familiar, um amigo, um amorzinho teu, qualquer pessoa. Tente dar um banho de natureza em alguém. Mas minha cidade não tem floresta, não tem nada do tipo. Certeza que se tu procurar na internet, tu acha alguma unidade de conservação, praça ou qualquer coisa, qualquer canto de mato aí, certeza. E se possível, tire uma foto, me marca lá no Instagram, que é @guia da floresta, tá?
Vamos usar também uma hashtag aqui, quem sabe, hashtag procure um parque, acho que é uma boa hashtag. Procure um parque, tire uma foto em uma área verde de sua cidade e me marca lá nos stories do Instagram que eu vou postar todo mundo que me marcar, tá? Pode até perguntar o nome de planta que você trombar. Agora, caso tenha alguém longe de você, mas que você adoraria dar também um banho de natureza aí, compartilhe esse vídeo com ela. Tenho certeza que, apesar das reflexões meio pesadas que a gente fez aqui, muitas das imagens que a gente tira dessas trilhas maravilhosas podem cativar muitas pessoas. E é claro, uma outra forma aí de fazer com que mais pessoas se interessem por meio ambiente e lutem aí ao nosso lado em prol de florestas tão lindas e antigas como essa é deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal do Guia da Floresta. Considere também se tornar membro aqui do canal. Pelo preço de uma garrafinha de água que mais parece um saco com tampa, você também fará parte de uma das comunidades de amantes de florestas que mais cresce no nosso Brasil. E claro que essa semana temos dica cultural, tá? E lembrando que essa parte aqui do nosso bate-papo não tem a menor relação com o vídeo, tá bom? Seguinte, eu li essa semana um dos meus livros favoritos, que é No Ar Rarefeito, do Jon Krakauer. E mano, toda vez que eu releio, eu fico arrepiadíssimo com a história que rola nele. Esse livro conta a história de uma tragédia que rolou no Everest em 96. Eu não vou dar muito spoiler do livro, apesar de ser tudo notícia aí se você procurar na internet. Mas o que me atrai nesse livro é a forma com que o autor descreve a expedição que ele estava tomando parte. Inclusive, esse é um tema que eu tenho gostado bastante, cada vez mais de ler, inclusive. Expedições a lugares ermos do nosso planeta, como a conquista dos polos no começo do século XX. Eu tô até pensando, em fazer alguns especiais aqui pro canal sobre esses temas, tá? Mas então assim, se você quer visitar um lugar extremamente hostil, mas também muito fascinante, além de ver como foi o começo da gourmetização do Everest, e claro, saber como foi uma das piores tragédias que já rolaram em montanhas com mais de 8.000 metros de altura, leia No Ar Rarefeito. O bom é que você encontra ele em qualquer sebo por aí, super baratinho. Eu paguei menos de R$30 nessa cópia em um sebo aqui de Curitiba e além disso tinha mais 5 na estante. Mas é isso, agora estão aparecendo aqui outros 2 vídeos para você continuar a sua jornada em meio a plantas, florestas, universo e tudo mais. Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui, é nóis, tamo junto, hashtag procure um parque, valeu e falou!